domínio é R2. E, portanto, vamos tirar os pontos críticos. Já sabemos como fazemos. Temos que igualar o vetor gradiente a zero ao vetor nulo. Eu tenho aqui os cálculos já feitos para não estar aqui. Isto equivale a dizer que x quadrado, y quadrado, 36 menos 4x menos 3y será zero. Df de x e o df de y é a mesma coisa. X ao cubo, y, 24 menos 2x menos 3y igual a zero. E resolvendo este sistema de equações obtém-se equivale na equação de cima x igual a zero ou y igual a zero ou 4x mais 3y igual a 36. Em relação a de baixo obtém-se x igual a zero ou y igual a zero ou 2x mais 3y igual a 24, né? E daqui resulta um conjunto de pontos críticos que é, o conjunto dos pontos críticos vai ser, vamos abreviar isto para, enfim, a notação fica se calhar um pouquinho ou pouco rigorosa, mas é perfeitamente clara, no sentido que se percebe eixo x e temos também reunido com o eixo y, o eixo dos y, e há ainda a solução aqui destas duas equações lineares. Nesta combinação destas duas equações lineares aparece o ponto de coordenadas 6, 4. Okay? Portanto, em relação ao conjunto de pontos críticos, temos este resultado. Okay? Este poderia ter sido escrito de uma forma mais rigorosa, mas assim. E agora o que vamos fazer é tentar fazer aqui assim um esboço. A ver se eu consigo. Portanto, temos aqui o referencial cartesiano, eixo x, eixo y e os pontos críticos, portanto, são os pontos que estão aqui no eixo y, os pontos que estão aqui no eixo x e ainda, então, este ponto, vamos pôr alguns aqui assim, talvez aqui 6, 4, ok? O ponto de coordenadas 6, 4. Portanto, geometricamente, os pontos críticos já estão aqui assinalados. Estas abscissas, ou estas ordenadas e mais aquele ponto. E agora o que vamos fazer para tentar responder à questão é indicar mesmo, neste mesmo referencial o sinal do valor da função. Isto porque, como é bom de ver, puxando outra vez a folha, como é bom de ver, nos eixos a função tem o valor zero, não é? Nos eixos a função tem o valor zero e tem o valor zero também ainda nesta reta, que vamos aqui assinalar assim, vamos ver se isto não fica muito torto. Esta é a reta de equação 12, x mais y igual a 12, não é? Esta reta tem a equação x mais x mais y igual a 12. E, portanto, nestes pontos, o valor da função é zero. Nos pontos desta reta, passa aqui, portanto, no ponto 12, ali também 12. E é zero também nos eixos, como já se disse, não é? Portanto, é possível, aqui com alguma facilidade, indicar os sinais. Portanto, começando aqui por uma ponta, por exemplo, nesta região aqui assim, esta região que fica aqui assim, a função tem este fator 12 menos x menos y, aqui não sei se vê, papel, 12 menos x menos y, nestes pontos aqui desta região é negativo. O ponto pertence ao primeiro quadrante, portanto o x ao cubo é positivo, de maneira que aqui temos negativo, não é? Isto aqui é menos, nesta região é menos. Nesta região aqui é mais, aqui dentro deste triângulo é mais,
E aqui temos mais porque é para baixo, temos o x positivo, portanto é mais também, nesta região aqui. Este setor fica aqui menos, entalado, não é? Menos. Aqui fica menos, não é? E aqui menos também. E ali mais. Eu vou confirmar aqui pelo desenho que já tenho feito ao lado. Ok, está. Portanto, isto é, digamos, o que se passa em relação aos sinais nestas diferentes regiões, ao sinal do valor da função nestas diferentes regiões. E interessa-nos o sinal porque, como se disse há pouco, o valor da função é nula nos eixos e também nesta reta, não é? E agora, sendo assim, em relação aos pontos críticos, é possível ir escrevendo os resultados que nos pedem. Ou seja, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que, vamos começar aqui talvez, por exemplo, nestes pontos aqui, vou sublinhar aqui assim, estes pontos aqui, assim, nestes pontos. Eu pôr ali uma bola para dizer que o x vai ser menor que zero. O que é que acontece nestes pontos? Nestes pontos o valor da função é zero, como se viu. E o que é que acontece imediatamente acima da reta, do eixo das abscissas? A função é negativa. E o mesmo acontece em relação a baixo. Portanto, estes pontos aqui são pontos de máxima local. Portanto, vamos escrever isso. Vamos escrever nos pontos x0 com o x menor que zero. Temos máximo local, ou máximos locais, ok. E agora fazemos o mesmo para as outras situações. Portanto, estes pontos que estão agora aqui assim, com o x entre 0 e 12 aberto. Portanto, se tivermos os pontos x0 com o x entre 0 e 12. Ora, o que é que acontece nestes pontos? O valor da função é 0, estamos no eixo das abscissas. E o que é que acontece imediatamente acima? A função tem valor positivo e abaixo valor positivo. Portanto, são pontos de mínimo local. Pronto, etc. Isto agora faz-se assim para todos. Agora vamos ver aqui só ainda mais outra vez aqui para a direita. Vamos tratar de despachar já o eixo das abscissas. Portanto, nos pontos x0 com o x maior que 12 é novamente a situação tal como acontecia aqui nesta semi-reta. Portanto, voltam a ser máximos local, né? Pontos de máximo local. E vamos ver o que é que acontece agora nos dois únicos pontos que nos faltam para completar o eixo x. Quais são? São este ponto aqui assim, que é a origem. O que é que acontece na origem? Bom, o que acontece na origem é que o valor da função vale 0 e temos pontos tão próximos quanto queiramos aqui assim no segundo e terceiro quadrante com a função menor que 0 e no primeiro e quarto quadrante temos pontos tão próximos quanto queiramos de 0, 0 com a função maior que 0. Portanto, no ponto 0, 0 é ponto de célula, né? Ponto de célula, ok? E no ponto x igual a 12. X igual a 12 é a mesma coisa, não é? Ou seja, no ponto 12, 0, temos também o ponto de célula, ok? Pronto, isto que se fez para o eixo x agora é muito semelhante para o eixo y. Eu vou só escrever aqui no instante para que fique registado. Então, portanto, olhando aqui como é que eu tenho isto, no pontos... o ponto y, no y é mais fácil porque temos sempre de um dos lados um sinal, do outro lado outro sinal, não é? Portanto, são todos pontos de célula, não é? Eixo y, ou seja, os pontos da forma 0y, não é? Com o y real, são pontos de célula, não é? Pontos de célula. E o que é que falta? Falta apenas este ponto crítico, o ponto 6, 4, coordenadas 6, 4. Aqui temos... vamos lá ver, o que é que acontece? A função vale 0
nos lados deste triângulo, que forma um conjunto fechado e ilimitado, e é positiva no interior. A função, sendo polinomial, é contínua e também diferenciável em qualquer ponto, logo o ponto 6,4 é necessariamente um ponto de máxima local, o que se poderia confirmar pretendendo, através da matriz gaussiana, em buscar os valores próprios da matriz gaussiana. Portanto, são algumas contas que podem ser feitas. Portanto, este é ponto de máximo local. Ok? Agora fica a questão, uma questão importante, que é isto aqui que se disse local, cela não faz sentido local, mas local, estes locais passa a global, digamos, é a questão. Será que em algum destes casos, ou em todos eles, é possível dizer que são pontos de máximo local ou global? De facto não, porque basta verificar, verifica-se que f não é limitada. Não é limitada, por exemplo, eu tenho que fazer aqui a conta, por exemplo, f nos pontos 1 e y, portanto, substituir o x por 1 fica y ao quadrado, que multiplica 11 menos y, não é? Substituindo o x por 1. E, portanto, temos aqui um coeficiente, temos aqui uma cúbica, não é? Cúbica fica 11y² menos y ao cubo, não é? Que é o termo dominante para valores de y com tamanho muito grande. Portanto, quando o y tende para mais infinito, o valor da função tende para menos infinito, e quando o y tende para menos infinito, a função tende para mais infinito. Portanto, quando o x é 1, não é? Digamos, estudando, isto corresponde a estudar a função ao longo de uma reta, nestes pontos, não é? Nestes pontos da forma 1 e y, não é? Portanto, a função lá para cima, com um y muito grande, fica muito negativa, este menos. Se o y vier aqui para baixo, a função tende para mais infinito. Portanto, a função não é limitada e, portanto, estes máximos e mínimos são apenas locais, não é? Portanto, vamos dizer que não existem máximos ou pontos de máximo, né? Pontos de máximo ou mínimo global. Ok?